Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuando então o nosso estudo sobre o livro, volume 1 do céu, livro do céu, da Luísa Picarreta. Então, vamos pedir, para que o Senhor possa nos iluminar. Vamos pedir à Mãe do Céu para que esteja conosco. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luísa Picarreta, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então eu dei uma paradinha porque eu estava arrumando, a tradução do livro do volume 1 de novo, porque eu vi que estava com muitos erros. Aqui foi o primeiro que eu traduzi, então eu tinha muita insegurança, e à medida que eu fui caminhando, as graças de Deus também foram, me banhando mais e mais, e hoje eu tenho mais entendimento, do conhecimento do livro do céu. Então, à medida que a gente vai caminhando, mais conhecimento, mais entendimento, a gente vai recebendo mais graças, profusão de graças vão caindo sobre nós, e as graças são principalmente o nosso entendimento, sempre vai ser. Então, a gente vai melhorando, Então, a gente tinha feito um áudio e perdemos uma parte do conteúdo, E eu vou ter que refazer, porque acabei não podendo partilhar com vocês o que eu tinha falado. Então, eu vou ter que voltar uma parte que eu já tinha lido, mas que eu vou ler de novo, porque perdi tudo. Então, aqui, vamos continuar, Jesus que fala sobre a aniquilação, da humildade, Vamos continuar do capítulo, 7, 7. Vamos ver se daqui dá pra gente partir daqui, Jesus leva a alma à verdade do seu nada. Eu me vi tão mal que fiquei com vergonha de deixar as pessoas me verem. Assim, tão insignificante como realmente sou, de onde, quanto mais eu conseguia escapar, fugir, dizia para mim mesma: oh, se eles soubessem quão ruim eu sou, se eles pudessem ver as graças que o Senhor está me dando, o que eu não disse nada a ninguém, e que, apesar disso, eu ainda sou a mesma, oh, como eles me teriam horrorizado. Assim, de manhã, quando voltei à comunhão, pareceu-me que, ao entrar em mim, ele estava celebrando a alegria que sentia ao me ver tão aniquilada. Ele me contou outras coisas sobre a aniquilação de si mesmo, mas de maneiras sempre diferentes da primeira vez. Acredito que não uma, mas centenas de vezes que ele falou comigo, e se até nas milhares de vezes que tivesse falado comigo, eu sempre manteria novas maneiras de dizer sobre a mesma virtude. Ó meu divino mestre, quão sábio vós sois. Então Deus sempre, quanto mais ele fala, mais conhecimento ele tem para dar, mas é uma fonte de água que jorra para a vida eterna, do coração de Jesus, da sabedoria de Jesus. É uma fonte que nunca se esgota, de conhecimento, de graças, de bênçãos que ele confere a nós. E lembro-me de certa manhã, enquanto ele conversava comigo sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade eu havia cometido tantos pecados que, se fosse humilde, teria me mantido mais perto dele e não teria feito tanto mal. Me fez entender o quão ruim era o pecado, a afronta que esse verme miserável havia causado a ele, a horrenda ingratidão, a enorme maldade, o dano que havia sido causado à minha alma. E aí ela reclama dos pecados e falhas cometidas, mas Jesus não quer que eu perca tempo pensando no passado. Então, acho que foi aqui que eu parei, e a gente vai continuar. Então, fiquei tão surpresa que não sabia o que fazer para reparar. Eu sofri um pouco de mortificação, pedi ao confessor por outras, mas poucas delas me foram permitidas. Então, todos pareciam sombras para mim, e eu pensava mais nos meus pecados, mas ficava cada vez mais perto dele, pois tinha medo de me afastar e piorar.
Isso antes que eu mesmo não possa expressá-lo. Eu não fiz mais nada quando estava com ele. Que disse a ele a dor que sentia por tê-lo ofendido. Sempre pedia perdão a ele, agradecia a ele que havia sido tão bom comigo e disse-lhe de coração: Veja, ó Senhor, o tempo em que perdi enquanto eu não te amava. Assim, não pude dizer outra coisa senão o grave mal que fiz. Finalmente, um dia em recuperação, ele me disse: Eu não quero que você pense sobre isso. Olha só ele falando, Jesus falando, ó. Nosso Deus misericordioso, que muitas vezes falou desse jeito com a Santa Faustina também. Eu não quero que você fique pensando sobre isso. Quando uma alma se humilha, convencida de que fez algo errado e lavou sua alma no sacramento da confissão e está pronta para morrer em vez de voltar a me ofender, continuar pensando no mal cometido é uma afronta. Olha só, gente, ele diz, é uma afronta à minha misericórdia. Então, Nossa Senhora, Jesus fala muito isso, né, pra gente, no livro do Diário da Santa Faustina, sobre essa desconfiança, sobre a gente ficar remoendo a culpa, né? Não podemos, isso é vontade humana, tá? Todo o sentimento de orgulho, de vergonha, de culpa, tudo isso que a gente fica remoendo depois da gente já ter pedido perdão, né, da gente já ter feito tudo certinho para Jesus, já ter sido lavado a alma, né? E mesmo que você não possa confessar com o padre, mas se você de todo o coração confessou diretamente com Jesus, né? E você está impedido de confessar com o padre, né? Mas você não buscou mais pecar, você está numa situação irregular na igreja, mas você não tem pecado mais, você não precisa ficar remoendo essa situação. Porque às vezes você está numa situação irregular na igreja, mas só que depende de forças maiores, né, maiores que as suas. Né? Não depende de você conseguir a nulidade. Então, Jesus já te perdoou. E ele não quer que você fique remoendo isso, né? Agora, claro que você vai obedecer à igreja, não vai comungar enquanto você está nessa situação. É uma obediência, e essa obediência acaba sendo a própria Eucaristia para você. Né? Porque você obedecendo uma ordem da igreja que é de um superior dado a você, né? Se você está de bem com Deus no seu interior, a sua consciência diante de Jesus, você realmente se arrependeu de tudo, você está sozinho, você não está com outro homem, não está em adultério, não está se mantendo no pecado, né? Você tem consciência de que você está buscando essa felicidade com Deus, esse perdão de Deus constantemente. Então, você já, né, fez mortificações, fez reparações pelos seus pecados, né? Então é uma afronta à misericórdia de Jesus, ó. Continuar pensando no mal cometido. Um impedimento para segurá-la ao meu amor. Se torna um impedimento para segurá-la ao meu amor. Porque assim sempre procura em sua mente envolver-se na lama do passado. Tá? Então, o relacionamento com Jesus, a gente não pode, é a mesma coisa com uma pessoa que a gente está convivendo. A gente não fica remoendo as coisas que a gente fez no passado. Se a gente ficar sempre jogando na cara da pessoa, né, algo que ela fez de errado com a gente, vai destruir o amor. Vai destruir o amor. Então, do mesmo jeito é com Jesus. Destrói o amor, né? Impede que o amor de Deus possa cair sobre nós. Então, não podemos ficar remoendo a culpa. Assim, ainda me impede de fazer com você voos para o céu, porque sempre está com essas ideias contidas em si, buscando somente pensar nelas. E então, veja bem, não me lembro mais de nada, esqueci completamente. Você vê alguma coisa em mim de rancor ou sombra? Então, Jesus mesmo disse, olha, eu não lembro mais de nada, eu esqueci completamente. Você vê alguma coisa em mim de rancor ou sombra? Então, a gente não tem esse relacionamento, né, igualzinho de Luísa com Jesus. Muitos de nós não temos, mas ele não é diferente, tá? Não é com ela que ele... só porque ele escolheu ela para ser a filha da divina vontade, com ela é diferente. Não. Todos nós somos a mesma coisa. Ele age... assim, sempre quando a gente está estudando um livro de uma pessoa, ela é um exemplo para nós. Ele interage com uma pessoa, e aí pede para essa pessoa divulgar para a gente esse relacionamento. Por quê? Porque ele quer que nós imitemos essa pessoa. Que nós olhamos em direção ao que ele fala para essa pessoa e a mesma coisa que ela viveu, a gente vive também. Então, quando a gente lê um livro místico, né, com revelações divinas, todas essas verdades que ele revelou para essa pessoa, não é só para essa pessoa.
tá? É para nós também. A gente tem que se colocar no lugar dela. Somos a mesma pessoa. Nós somos como se fosse ela. Em todos os livros de místico, quando você lê, você precisa mergulhar na pessoa, né, do relacionamento. Porque nesse momento, quem está vivo na Terra agora é você. Então, quando Jesus fala aqui no livro da Luísa, ele está falando com você. Agora, nesse momento, é comigo, com você. Tá? A palavra dele é o Evangelho. Toda é a continuidade do Evangelho de Deus, a continuidade da palavra de Deus, da Bíblia. Se a palavra de Deus, a Bíblia, naquele momento ele falou lá com Judas, ele falou lá com Mateus, ele falou lá com Lucas, com Pedro, com João, com Maria Madalena, é com você que ele fala hoje, tá bom? A palavra dele, ela é colocada para a gente viver essa palavra eternamente, é uma palavra viva, que produz fruto, tá? Então, toda a palavra de Jesus falada com qualquer pessoa que foi escrita por ordem dele, porque ele desejou que fosse, ele exigiu que a Luísa escrevesse tudo isso. Por quê? Para deixar para nós. Então, nós hoje assumimos esse conteúdo como se fosse parte da revelação, né, continuidade da revelação do Evangelho para a nossa vida. É a boa nova que ele quer trazer para você. Então, você não vê que a Luísa, nesse momento, você vai admirar a vida dessa santa. Que linda! A Santa Teresinha também, que linda! Não, tudo que elas viveram, nós também hoje somos chamados a viver. Então, no momento que você está lendo o conteúdo, você tem que assumir essa verdade para você e viver de acordo com o que você está lendo. Tá? Por isso que a minha vida, assim, eu expandi muito, muito rapidamente, por causa que eu tenho esse entendimento dado por Jesus, para que eu possa viver continuando a vida dos santos. Eu sempre fiz isso, tanto com o Diário de Santa Faustina, quando eu comecei para valer mesmo, mas eu fazia isso com os outros santos também. Mas assim, o livro que mais me moveu de volta a Jesus, né, que me fez entender tudo isso, foi a Santa Faustina. Aí, depois que eu vivi na pele da Santa Faustina, assumi, né, que eu era realmente continuidade da missão dela, dessa misericórdia de Deus hoje falando para mim, para eu rezar pelos pecadores, né, para eu poder me ofertar por eles, fazer, né, atos de reparação em nome de todos os pecadores, pedindo essa misericórdia para o mundo inteiro. Agora eu peço a divina vontade para o mundo inteiro. Eu peço o dom da divina vontade para todos. Então a gente continua. Então é importante vocês entenderem que não é a pessoa da Luísa aqui. Não é uma biografia, não é um diário de uma santa e só ela que serve esse conteúdo. Não. Só ela que teve acesso a isso. Não. Nunca. Até o livro de Nossa Senhora, mesmo Nossa Senhora sendo tão especial, eu assumo o lugar de Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora, quando ela escreve, quando ela dá o conteúdo dela, também é para nós imitarmos ela. Também. E até mesmo a vida do próprio Jesus, quando ele narra a sua vida íntima, o seu próprio diário, falando para nós, ele pede para que a gente ouça para poder imitar a vida dele. Porque tudo que ele fala ali serve para nós, é para a gente repetir o que ele fazia, tudo do jeito como ele fazia. Então, é para a gente poder entender isso e colocar em prática, amém? Então, para a gente ver. Então, esse momento que ele está falando para ela assim, eu te perdoei, eu não esqueço de nada. Você está vendo em mim algum rancor e sombra? No mesmo momento. Agora você vai imaginar o rosto de Jesus e você vai ver ele sorrindo para você. Sorrindo para você sem lembrar de absolutamente nada do pecado que você cometeu até hoje. Se você confessou e está arrependida, pode ter certeza que está apagado, totalmente apagado. Ele olha em sua direção hoje, abrindo um sorriso maravilhoso para você, totalmente feliz de você já estar ao lado dele na graça. Pode ter certeza que é assim que é, do mesmo jeito que ela olhou para ele e viu que não tinha nenhuma sombra de rancor no coração de Jesus por causa dos pecados que ela havia cometido. Estão apagados. Tá? E quando a gente for para o nosso juízo, se você morrer, esses pecados não são considerados, tá? Esses pecados não são considerados, eles são realmente apagados. Os pecados que você realmente confessou, arrependimento completo, eles nunca mais vão ser lembrados pelo juiz no momento do juízo. Nunca mais. Então, saiba disso. Saiba que você não está perdoado só por um momento. E daí, quando você morrer, você vai para o juízo, lá tá tudo escrito no livro lá, né? Tudo de novo, ele vai lembrar você de tudo. Não, não é assim, tá? Ele vai te lembrar, de repente, de algum
pecado que você, né, algum sentimento, alguma ofensa, alguma permanência de um sentimento que ainda, de uma imperfeição que ainda se manteve até o fim da sua vida, até o momento que você morreu. Que você não, né, não tomou conta, você não se convenceu e que você não se arrependeu. Né? Por exemplo, tem uma história de uma santa que eu queria ler aqui para vocês, ver o exemplo dela. Né? Uma irmã, ela foi para o purgatório somente porque ela tinha medo de morrer. Só por isso. Só por isso ela ia ficar um dia no purgatório só por causa do medo de morrer. Então, ela nunca conseguiu, assim, se livrar desse medo. E é um pecado, é uma ofensa a Deus, você ter medo de morrer. Então, é uma irmã, uma religiosa que já tinha confessado todos os pecados, já tinha recebido todos os sacramentos, né? Morreu dentro do convento, com os padres ali perto dela, então confessou tudo. Mas ela levou para o outro lado o medo de morrer. Ela tinha o medo de morrer. Então, esse medo de morrer levou ela para um dia no purgatório. Aí a irmã, que eu estava rezando por ela, que tinha o dom de falar com Nossa Senhora, foi revelado que ela tinha um dia, né, no purgatório. Ela pediu para Jesus, não, eu vou rezar uma missa para ela, vou fazer sacrifícios para que ela não precise ficar um dia no purgatório e ela já vá direto para o céu. Aí a irmã Santa Mariana fez a oração, né, rezou, e aí Jesus concedeu essa graça dessa irmã ir rapidamente, ficar pouquíssimo tempo no purgatório e já ir diretamente para o céu rápido. Não precisar ficar esse um dia inteiro por causa do medo de morrer. Então, a gente precisa saber que essas coisas a gente às vezes esquece de confessar. E a gente às vezes não percebe que é uma ofensa, né? Então, tem coisas que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem esse convencimento. O convencimento disso vem mediante ao conhecimento, ao estudo, à leitura mística. Então, quanto mais você estuda os conteúdos de santos, quanto mais você se dedica com atenção para poder entender isso, guardar essas coisas no coração, né? O Espírito Santo ele vai te lembrar no momento oportuno para que você não esqueça de confessar, né? Esses medos, essas imperfeições que você mantém, apesar de depois de ter confessado, recebido todos os sacramentos, você sempre deixa alguma rebarba. E aí esses rebarbas vão com você para o juízo particular, depois da morte, amém? E eu lhe disse, né, continuando aqui, eu lhe disse, não, Senhor, você é tão bom, mas senti meu coração partir com ternura. Bem, você quer levar essas coisas adiante? Ela disse, não quero. E ele, então fiquemos só pensando em amar um ao outro e nos contentar. Aí termina esse capítulo, tá? Vamos pro próximo. As criaturas devem desaparecer para a alma. Deve olhar apenas para Jesus e agir somente com Jesus e por Jesus. Olha só, vamos lá, vamos ver o que Jesus reserva para nós. A partir de então, não pensei mais nisso. Fiz o máximo que pude para agradá-lo e orei a ele para que ele próprio me ensinasse o que devo fazer para reparar o passado. E ele me disse, estou pronto para fazer o que você quiser. Veja, a primeira coisa que ele disse que quero de você é a imitação da minha vida. Acabei de falar sobre isso, imitação da minha vida. Portanto, vamos ver o que está faltando. Então, ele pediu para ela, né, que a primeira coisa que ele pediu é que você imite a minha vida. Então, vamos ver, então. Aí, Senhor, eu disse a ele, sinto falta de tudo, não tenho nada, né? Vamos ver o que está faltando? Aí ela falou, Senhor, eu sinto falta de tudo, não tenho nada. Bem, ele me disse, não se preocupe, faremos tudo aos poucos. Eu conheço como você é fraca, mas é de mim que você deve tomar força. E acrescentou, quero que você sempre esteja em pé no seu trabalho. Com um olho, olha para mim, e com o outro olho, o que você está fazendo. Eu quero que as criaturas desapareçam. Se você é ordenada, não olhe para as pessoas. Não, mas deve pensar que eu mesmo quero que faça o que lhe é ordenado. Portanto, com os olhos fixos em mim, você não julgará ninguém, nem examinará se é doloroso ou saboroso, se você pode ou não fazê-lo, fechando os olhos para tudo isso. Você os abrirá para olhar somente para mim. Você me levará contigo, pensando que estou te observando, e vai me dizer, Senhor, faço isso apenas por ti. Em ti somente quero trabalhar. Não sou mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se trabalha, se fala, no que
quer que você faça, seu único objetivo deve ser me agradar somente. Ó, quantas falhas você evitará se fizer assim. Então a gente quer, né, não ter pecado. A gente quer não ofender mais Jesus. A gente quer imitar a vida de Jesus. A gente quer viver esse dom da divina vontade, né? E para viver esse dom, para poder a Luísa ser purificada em todos os sentidos, Jesus, ele primeiro, né, precisou fazer todo esse processo com ela, antes de apresentar o reino da divina vontade. Aqui ela nem ouviu falar ainda do reino, ela nem sabia ainda o que era isso. Então, ele preparou primeiro ela, né, aquilo que compete na imitação de Jesus Cristo, né? Hoje mesmo a gente falou sobre o livrinho da imitação de Cristo, tudo mais, que tem um livrinho que a gente compra e começa, né, a ler e viver o dia a dia com ele. E vários outras devoções nos ensina a fazer essa imitação de Jesus, né? Então ele quer realmente isso, ele quer que a gente comece assim, imitando a vida dele. Por quê que é importante? Porque a divina vontade, ele viveu plenamente essa divina vontade, né? E por ele ter vivido essa divina vontade plenamente, né, a gente tem que compreender que o maior modelo para poder a gente exercitar esse dom é usando o próprio Jesus como exemplo, né? Então, por isso que ele usou dele, da humanidade dele, trabalhou diferente de como ele trabalhou em Adão. Porque ele falou para Luísa, no volume 20 do Livro do Céu, que ela, na hora que ele estava, né, trabalhando Adão na divina vontade, ele ainda não tinha a humanidade dele, ele ainda não tinha nascido, ele, né? Então, faltou isso para Adão. E com ela ia ser diferente. Com ela, ele deu essa humanidade como exemplo. Então, por isso que ela sofreu as dores de Jesus, por isso que ela imitou Jesus em todos os sentidos, né? Jesus deu ele de exemplo, porque ele viveu na terra, então ele sabia o que ele passou aqui, né? Então, é muito mais fácil para poder fazer a pessoa ser ordenada com um exemplo para seguir. Então, por isso que ele já começa o Livro do Céu, volume 1, já explicando isso, né? Eu quero ver o que está faltando em você sobre a imitação da minha vida. E ele diz, vamos fazer tudo aos poucos. E com Jesus vai fazer a mesma coisa com cada um de nós. Tudo aos poucos. Essa imitação da vida de Jesus aos poucos, tá? Passo de cada vez. Não é forçado, né? É um dia um dia por vez, uma virtude por vez, né? Se você é uma pessoa que tem muitas imperfeições, como eu tenho, muitas imperfeições, você tem que ter paciência com você mesmo, tá? Bastante paciência, não fique pensando que você está fora da divina vontade, porque você está ainda imperfeito em algum sentido, tá? Jesus, ele tem conhecimento do nada que você é. E ele utiliza desse nada mesmo assim, tá? Então ele sabe que tem um processo todo para acontecer, para que você possa viver planificada nessa fusão com ele, tá? O que acontece? O dom da divina vontade é você viver a humanidade de Jesus aqui na Terra, né? É ele viver novamente na Terra, utilizando da sua humanidade. Então ele precisa fazer essa configuração, né, do coração dele com o seu, do cérebro dele, da mente dele, dos pensamentos dele com os seus. Então você vai se ocupar muito. Ele mesmo fala, olha, é difícil para a pessoa sair da divina vontade, porque se ela realmente quer, ela precisa se configurar a mim. E para se configurar a mim, gasta uma energia muito grande nos pensamentos. Ele mesmo disse no volume 20, ontem que eu estava lendo. Né, gasta muito tempo. Então a pessoa, dificilmente ela sai da divina vontade. Ela sai porque eu a enredo mesmo para poder ficar se concentrando completamente em tudo que eu faço, né? Enquanto ela está com medo de alguma coisa, ela já está lembrando do que eu falei, do que eu disse, do que eu fazia, do que eu faria, né? E eu faço isso, eu vivo isso constantemente. Então, por exemplo, eu tenho um fato que eu tô encucada perguntando para Jesus e ele ainda não me respondeu, né? Que uma mulher disse, né, nesse tempo agora, eu não vou falar o nome, mas uma mulher que vê Jesus, que tem locuções interiores com Jesus,
disse claramente, sem vergonha nenhuma, na tela do YouTube, do Facebook, em vários vídeos, não foi nenhum, foi em vários, que ela disse que Jesus ensinou ela que ela pode pegar a Eucaristia lá consagrada na igreja, levar na boca, colocar numa jarra e deixar dentro da geladeira com água. E que ele se multiplica, né? Que a Eucaristia se multiplica. E que aí, ela bebendo uma gotinha de água numa tacinha, é a Eucaristia que ela toma quando ela não vai na missa. E que ela comunga todos os dias dessa forma. E aí eu tô perguntando para Jesus até agora, porque ele me responde todas as perguntas, né? E eu pergunto para ele assim, filho, vamos lá, conversar, né? Da onde que o senhor ensinou um negócio desse pra essa mulher? Porque eu não quero duvidar da mulher, né? Judiação. Né? Quem sou eu para julgar a mulher? Então, porque da onde que veio essa ideia dela? Foi o senhor mesmo que deu? Então, eu tô esperando a resposta, né? E aí, qual elemento que eu utilizo? O que eu utilizo, né, dessa situação? Como que eu vou examinar isso, né? Como que Jesus me lembra? Qual é o jeito de Jesus comunicar, né, através da imitação da vida dele, referente a isso? Aí eu leio os conteúdos que ele fala da Eucaristia. Tem bastante coisa no livro do céu sobre a Eucaristia, né? E ele fala que muita gente faz coisas absurdas com a Eucaristia, né? Que muita gente... Aí eu fico questionando, falei assim, Jesus, a igreja, o Senhor colocou como autoridade na terra. E a igreja nunca permitiria uma coisa dessa. Se eu falar com um padre hoje, com um diácono da igreja católica, e contar esse exemplo, que eu ainda não fiz isso, eu vou fazer isso amanhã, quando eu tiver com o padre. E se eu contar isso com o padre vai falar que não, de jeito nenhum, que essa pessoa está pecando, que essa pessoa está, né, tá cometendo uma profanação gigantesca contra a Eucaristia. E aí, Jesus, o Senhor colocou os padres como autoridade, e agora? Né? Eu obedeço o padre em tudo. Então, será que essa mulher ela teve capacidade de expor isso? Né? Porque o Senhor fala para Santa Faustina, e a Santa Faustina fala muitas vezes que precisa de um diretor espiritual. Né? Que as pessoas precisam passar pelo diretor espiritual. Será que essa pessoa passou pelo diretor espiritual? Ela não disse nada, que se passou ou não. Né? Então, tem que passar, né, pelo diretor espiritual. E aí? Então, assim, eu não posso não ter um diretor espiritual, assim, que me acompanhe e tudo, mas só que eu tenho o meu Jesus, que é o meu diretor espiritual, e que tem muito conteúdo para eu poder me confrontar com esse conteúdo, né? Eu me confronto com a palavra de Deus, eu me confronto com o catecismo da Igreja Católica, eu me confronto com o magistério da Igreja, eu me confronto com os próprios conteúdos que Jesus revelou nas místicas católicas sobre a Eucaristia. E também nas aparições de Maria, nos milagres que aconteceu. E aí eu questiono muito, aí eu falo assim, como que, se aconteceu isso, por que Conchita recebeu a Eucaristia das mãos do anjo São Miguel Arcanjo? Porque se fosse possível que ela pudesse colocar na água, ela poderia ter feito assim. Se Jesus ensinasse mesmo desse jeito para alguém, ele já teria ensinado isso para alguém em algum tempo, em algum momento. Né? E não ia permitir que um anjo do céu precisasse ir no sacrário de uma igreja, retirar a Eucaristia, a partícula eucarística consagrada, e levar para uma jovem, né, que Nossa Senhora queria que ela comungasse, que Jesus queria, e Nossa Senhora deixou claro que todo milagre que acontece é Jesus quem faz, não é ela. Então, quem permitiu esse milagre do anjo ir buscar a Eucaristia e dar para ela foi o próprio Jesus. Então, se Jesus precisou fazer dessa forma com a Conchita, por que com essa mulher ele iria pedir para essa mulher pegar a Eucaristia na igreja, levar e colocar na geladeira numa jarra com água? Então, Jesus está para me responder. Mas enquanto isso, eu não teria coragem, nem vou dizer isso que é possível, que é uma coisa que é aceitável. Né? Para mim é um pecado que essa mulher cometeu até agora, até Jesus me provar o contrário. E ele está aqui para esclarecer. Ele vai esclarecer. Ele está aqui para nos tirar essa dúvida, né? Se é dúvida, porque eu não tenho dúvida nenhuma que não pode fazer isso. Mas, como essa mulher insiste em dizer que foi Jesus que ensinou ela teria que confrontar isso com certeza com um sacerdote. Teria, né? Com um, com dois, com três. Teria que fazer esse processo todinho de direção espiritual, como os outros santos fizeram. Se as outras santas fizeram, né? Se até Conchita tinha o seu diretor espiritual, por que essa mulher não tem, né? E eu mesmo,
né? Me questionam por que é tão difícil ter um diretor espiritual hoje em dia. Porque não é por falta de buscar, né? Eu já busquei, eu não consigo falar. Marquei com o padre, meu padre até hoje não me atendeu. Né? Um dia que ele marcou para me atender, eu fui lá, ele tinha desmarcado e eu não fiquei sabendo e acabei indo lá. Então, se eu não tenho acesso ao meu sacerdote, como que eu vou ter um diretor espiritual? Se o meu pároco não pode me atender, né? Então, se você é ordenada, não olhe para as pessoas, não, mas deve pensar no que eu mesmo quero que faça, o que lhe é ordenado. Portanto, com os olhos fixos em mim, você não julgará ninguém. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu não julgo essa mulher. Não julgo. Eu questiono, mas julgar não. Nem examinará se é doloroso ou saboroso, se você pode ou não fazê-lo. Fechando os olhos para tudo isso, você os abrirá para olhar somente para mim. Então eu olho sempre para Jesus. Sempre olhar para Jesus. Nesse momento, sempre olhar para Jesus, como Jesus fez com a Eucaristia. O que ele fala da Eucaristia? Nossa, no livro íntimo, na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala tanto da Eucaristia, né, do risco que a pessoa está correndo de comungar a própria condenação, né? Nossa, ele fala tanto, né? E aí a gente tem que ser cauteloso, tem que se questionar, tem que questionar até Jesus nessa hora, né? Porque se Jesus falou internamente com você, mas você também fala com você, né? E o seu desejo é tão grande, às vezes a sua vontade é tão grande, que às vezes ultrapassa até mesmo o entendimento, né? E a gente ama a Eucaristia, a gente tem uma vontade absurda, né, de comungar de qualquer forma, da vontade até de colocar o pão e o vinho, né, na frente da televisão hoje e falar que é a Eucaristia que está sendo, né, consagrado na frente da televisão, você colocar ali. Mas a gente não pode fazer isso, a gente sabe, não é assim, não é simples assim, né. E até o padre perguntou, né, na época para Conchita, pergunta para Nossa Senhora como que é possível que o anjo trouxe a Eucaristia para você, sendo que no céu não tem padre, né, que possa, vivo, né, lá no céu, que possa consagrar a Eucaristia para ele, né, para o anjo trazer a Eucaristia. Daí ela respondeu, Nossa Senhora respondeu, que ele ia na sacrária buscar. Então, você vê, tem uma resposta correta para tudo, né, de acordo com a igreja. E não escandaliza ninguém. Jesus, ele é a ordem, ele não escandaliza, ele não provoca escândalo. E o que essa pessoa está fazendo? Ela está sendo causa de escândalo. E ela mesma disse, qualquer pessoa que for um escândalo, é melhor que coloque uma pedra em volta do pescoço e se jogue no rio. Porque não pode, é um pecado gravíssimo se colocar como um escândalo para os irmãos. Então, é um escândalo. É muito complicado. Então eu fico questionando muito, né? Aí tem o negócio da intenção. Tem a misericórdia de Deus. A intenção do coração. Que Jesus olha às vezes mais para a intenção do que o próprio ato que a gente realiza. Então a intenção dessa pessoa é boa, né? Mas aí como os padres dizem, que a gente estuda, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então a gente tem que realmente, né, ficar na verdade e não só caminhar dentro das boas intenções somente. Mas a gente vai chegar lá porque Jesus fala também desse negócio de intenção. Ele vai falar aqui no livro do céu e a gente vai aprender. Então, fechando os olhos para tudo isso, você os abrirá para somente olhar para mim. Você me levará contigo pensando que estou te observando. E é isso que eu fico preocupada. Ele está me observando, né? Porque ele tá vendo tudo que eu estou fazendo. Né? Então, eu penso assim, né? Com um olho eu estou olhando para o trabalho e com o outro eu estou olhando para Jesus, né? E você vai me dizer, Senhor, eu faço isso apenas por ti. Em ti somente eu quero trabalhar. Então, no outro áudio que eu tinha feito, eu tinha falado totalmente diferente, né? Que a gente, quando está fazendo alguma coisa, né, a gente tem que somente fazer com amor, com plenitude, de estar ali fazendo realmente plenamente, estando ali, né? Não dar desculpa, não ficar com mimimi, não ficar reparando que as outras pessoas estão fazendo melhor ou estão fazendo pior. É isso que Jesus está pedindo aqui. Que na hora que você estiver fazendo alguma coisa, não é para você, né, ficar examinando se aquilo é difícil de fazer ou não. Você faz dentro do seu limite, né? Porque você tem limites para fazer as coisas. Às vezes você não vai fazer melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém.
Mas do jeito que você faz, você não precisa ficar perguntando, ai, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Isso aí já é vontade humana. Esse questionamento, todo ficar pensando muito, né, sobre isso, ai, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado? Isso aí, e até pensar, será que Jesus está gostando? Isso já é vontade humana. É paz. Jesus, ele quer paz, né? Então você vai fazer por Jesus, em Jesus, né? Somente nele. Não quero ser mais escravo das criaturas. Então você não fica preocupado com o que o seu chefe vai falar. Você não fica preocupado com o que o seu amigo que está do lado vai falar, né? Você faz da melhor forma e tendo até superar as expectativas, sempre. Com muito amor, com muito cuidado, doando-se generosamente para aquilo que você está fazendo. Isso é o jeito de Jesus agir. É o jeito que ele quer que nós façamos. Então, se você anda, se trabalha, se fala, no que quer que você faça, seu único objetivo deve ser me agradar somente. Agradar a Jesus. Ó, quantas falhas você evitará se fizer assim. Então, se você focar em Jesus, você vai conseguir evitar muitas falhas. Então, outras vezes, continuando, outras vezes ele me dizia, eu também quero que se as pessoas te mortificam, elas te derrubam ou elas te contradizem, você mantenha o olhar ainda fixo em mim, pensando que da minha boca eu estou lhe dizendo, filha, eu quero que você sofra isso, e não as criaturas. Desvie o olhar deles, mas eu e você sempre deixe que todas as outras criaturas a destruam. Veja, eu quero torná-la bonita através desses sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos, trabalhar a sua alma, fazer você gostar desses sofrimentos. Você me fará um presente assim. Me agradecerá afetuosamente pelas oportunidades. Será grata àquelas pessoas que lhe dão oportunidade de sofrer, recompensando-as com suas orações e benefícios. Ao fazer isso, você andará de pé diante de mim. Todas as coisas não lhe darão mais ansiedade e você sempre desfrutará de paz constante. Então, aí a gente tem vários exemplos que a gente pode dar, né? Na vida de São José, que eu tô lendo aqui também, ele fala sobre os sofrimentos que ele recebeu de pessoas, contrariedades, que ele recebeu vários sofrimentos, né? Que foram até tentações do demônio, pessoas que foram usadas pelo demônio para atormentar José. E ele agiu como Jesus está pedindo aqui, né? Ele corrigia a pessoa. Olha, tenho pena que você está fazendo isso, né? Isso não é bom para você. Ele falava, corrigia a pessoa, né? Ele não deixava de corrigir, mas ele aceitava tudo que a pessoa fazia, o sofrimento que a pessoa fazia e ofertava tudo para Jesus, né? E, e mantinha a paz, a serenidade, a paciência, né? Mantinha isso, né? É isso que Jesus pede para a gente. Né? Os nossos santos são os modelos que nós podemos seguir. E Jesus também, ele também era muito ofendido, ele era muito também maltratado pelos fariseus, pelos inimigos dele, pessoas chamavam ele de vagabundo, né? Mas aí tem uma diferença, né? Eram pessoas que não conviviam na casa de Jesus com ele, né? Eram situações que aconteciam, né? Que ele suportava, mas que não eram pessoas assim que viviam ali na intimidade com ele. Os que viviam na intimidade com ele podiam dar alguma situação, mas só que ele, né, corrigia constantemente. E ele só mantinha perto dele de verdade os íntimos, aquelas pessoas mais amantes dele, que mais, né, buscavam ser esse amor, esse amante dele. Então, nós também só temos na nossa intimidade pessoas que nos amam também. Então, a gente tem que imitar Jesus. Se a gente está com uma pessoa e a gente está num relacionamento fingido com essa pessoa, a gente vai afastar. A gente precisa afastar, mesmo que seja por amor, né? Porque, às vezes, mantendo um relacionamento com alguém, né? Igual hoje mesmo, a gente conversando, né? Não vou falar quem, mas a pessoa falando, Aline, eu tenho que resolver um problema que meu marido está me traindo, né? Então eu peço licença para a pessoa me dar esse exemplo. E o sofrimento que está me causando, né? De eu ficar calada, né? É um tormento, né? Aí eu falei para ela, é um tormento mesmo, porque esse não é o sentimento, né, que você tem que viver.
O sentimento de sofrimento que você tem que viver é diferente. O sofrimento da cruz, que tem méritos, esses sofrimentos aí que Jesus vai deixar ela bonita. Eu quero te tornar ela bonita através desses sofrimentos. Esses sofrimentos não te fazem bonita, né? Quando você está intimamente convivendo com uma pessoa, e essa pessoa você está aguentando, né, manter ela do seu lado, né, apesar do sofrimento de saber que essa pessoa está te traindo e você está fingindo estar com ela bem, isso é um fingimento. Isso é uma mentira. E esse sofrimento de mentira é pecado, né? E esse sofrimento não tem mérito nenhum. Todo sofrimento que é resultado, consequência de pecado, não deixa ninguém bonito. É um sofrimento que não é cruz. É um sofrimento que é morte. Morte que já acontece em vida. Então, nesse caso, o que a gente aconselha? Que nesse caso, intimamente, não dá para conviver com uma pessoa dessa mais. Você tem que conversar com essa pessoa, olhar nos olhos e falar, você tem que se consertar. Você tem que se consertar para a gente poder continuar. Senão, vou só ser a sua amiga, você só, né, ser uma pessoa que vai orar por você, mas intimamente não tem como ficar mais, não tem como manter mais, né? Porque não dá para manter um relacionamento fingido, ainda mais um sacramento. É muito sério. É um voto, né, que foi feito de respeito, de fidelidade. Se não existe esse voto, se foi rompido esse voto, rompeu-se todo o relacionamento. E aí precisa que haja, né, conserto, reparação, né, reparação disso. E como fazer isso? Através do arrependimento verdadeiro, concreto, perdão verdadeiro e concreto, né? Como Jesus, ele também pede que a gente se arrependa e que a gente prometa nunca mais pecar. É a mesma coisa com a pessoa que também pede perdão para o outro, né? É a mesma coisa, nunca mais, né? Eu peço perdão e nunca mais vou falhar com você. Se chegar a falhar de novo, né? A gente pode até pensar em perdoar de novo, porque Jesus pede 70 vezes 7, mas tem que haver uma certeza aí. A pessoa tem que ver uma prova, uma reparação do que a outra fez, né? E assim a gente vai conversando bastante sobre esse negócio de sofrimento. Então, nesse momento aqui, Jesus fala, eu quero, né? Pensa que eu estou dizendo, filha, eu quero que você sofra isso e não as criaturas. Então, na hora que você recebe alguma contradição, quando alguém quer te destruir, quando alguém é usado para te mortificar, quando o inimigo utiliza de alguém para te tentar, para te provocar paciência, né? Jesus, ele diz, filho, filha, eu quero que você sofra isso e não as criaturas, né? Não, então não queira vingar-se, né? Você não vai se vingar e não fazer o mesmo, não, né? Claro que isso não é de uma hora para outra que a gente vai obedecer a Jesus, tá? Não é de uma hora para outra, no piscar de olhos, que a gente vai imitar Jesus nesse sentido. Às vezes a gente não consegue no primeiro momento, mas a gente vai, vamos ver o que o próximo Jesus quer falar. Qual é a próxima coisa que Jesus vai falar? A gente vai, né, voltando, Jesus, depois eu volto aqui de novo, depois eu volto aqui de novo, e vai exercitando, porque Jesus, se você pedir para Deus, me dá essa oportunidade de eu poder me vencer nesse contexto, né, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça muito grande, quando alguém faz uma coisa contra mim, e eu sou, né, inocente, eu não aceito, eu brigo, né, eu retruco aquela pessoa, e eu não consigo ficar quieto, né, não consigo, né? Eu sempre vou abolir essa injustiça, Jesus. E aí, como que faz? Então, aí você vai pedir para Deus, né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque sozinho você não é capaz de fazer nada, nada. Né? Jesus está falando para você fazer, colocando eu ali no começo, estando com você, eu estando com você, né? Eu vou te recompensar com as suas orações, né? E benefícios, tentando fazer isso para as pessoas, rezando. Quanto mais você rezar para os seus inimigos, mais fácil vai ser para poder viver isso, essa realidade. Então, ele pede aqui, né? Você me fará um presente, você me agradecerá afetuosamente por essas oportunidades. Isso é difícil a gente fazer, mas só que justamente é a condição para que você se liberte, né? É você agradecer a Deus por essa oportunidade, mesmo se você não conseguiu vencer essa oportunidade, né? Ser grata àquelas pessoas que lhe dão essa oportunidade de sofrer, recompensando-as com suas orações e benefícios. Então você vai continuar agindo bem para essas pessoas, seu funcionário, né? Se te tratou mal, você vai, né, fazer o bem, pagar o mal com o bem, que é o que está na palavra de Deus constantemente. O que mais está na palavra é essa frase: pague o mal com o bem, pague o mal com o bem, sempre. Né? Reze por seus inimigos, reze por aquele que te persegue. Então é o que Jesus, é uma imitação plena de Jesus.
É difícil hoje? É, mais do que nunca, mas a gente precisa lutar e se concentrar para viver isso. E ao fazer isso, você andará de pé diante de mim. Todas as coisas não lhe darão mais ansiedade, e você sempre desfrutará de uma paz constante. Então, eu tenho um exemplo de uma pessoa que vivia nesse contexto todos os dias na família dele, e essa pessoa venceu isso, né? Venceu, né? E era a pessoa que ficava mesmo no mimimi, no chororô, e venceu, né? Então, é possível, o dom da divina vontade, as 24 horas da paixão, o relógio vivo, você rezando continuamente. Jesus falou para esses que têm, né, fome, eu vou alimentar através das 24 horas da paixão. Para esse que tem imperfeições, eu vou ir aperfeiçoando essa pessoa. Para esse que está nas trevas, vai se tornar luz. Para esse que está com o coração fechado, né, que não perdoa, vai perdoar. Então, as 24 horas da paixão têm o poder de produzir em você essas virtudes, tá? Então, comece a meditar todos os dias, que você vai ver que frutos absurdos de maravilhosos, né? Em abundância, você não vai se reconhecer nunca mais, depois que começar a caminhar pelas vias da meditação da paixão, das 24 horas da paixão, através do dom da divina vontade, que é o que você deseja receber de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Quem tiver perguntas, podem fazê-las. Eu estou sempre pronta para responder. Se eu não tiver resposta, eu vou procurar Jesus e ele vai me responder, custe o que custar. Sempre ele me respondeu. Jesus sempre me respondeu as perguntas. É só esperar que ele responde, tá? Então, devagarinho a gente vai caminhando e tudo vai se iluminando cada vez mais. Jesus, eu confio em vós. Fite.